Em meio a novas tensões políticas, o presidente Lula afirmou que não é um gringo que vai dar ordem para ele. Em recado indireto aí sobre a soberania do Brasil diante das pressões externas. Alô, Trump? Paralelamente, Jair Bolsonaro tentou se esquivar da responsabilidade sobre um pendrive encontrado no banheiro durante a operação da PF, dizendo que o dispositivo poderia ser da Michelle. A ex-primeira-dama, por sua vez, reagiu atacando Lula nas redes sociais ao invés de se manifestar defendendo Bolsonaro. Gente, mas que confusão. Vou perguntar aqui o que está acontecendo para nossa querida Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Dai, então Lula para Bolsonaro, Bolsonaro para Michele, Michele para Lula. Ciclo Você completo. entendeu? Você entendeu? É aquele poema muito famoso aí, né? Fulano ama ciclano, que ama Beltrano, que ama não sei quem. Gente, é muito claro para todo mundo que ninguém tá nem aí pro Bolsonaro. E esse ninguém que eu falo são pessoas ligadas à sua família e olhem lá seus filhos, tá? Tirando o Eduardo, que a gente já sabe que tem aquele amor do Trump, o Trump defende meu pai. Outras pessoas não são tão amigáveis assim com o Bolsonaro dentro do seu círculo pessoal, dentro do seu círculo familiar. E aí, em um momento que o Bolsonaro ele vai colocar a tornozeleira eletrônica, o problema da Michelle, por exemplo, é ir ali atacar o Lula. Campanha 2026, talvez. Já é uma previsão de campanha 2026. Mas ela não se coloca como os filhos do Bolsonaro ali ao lado da defesa do seu querido companheiro. Inclusive, ela deveria estar defendendo que o Bolsonaro não estivesse com tornozeleira. Quem vai ter que aturar ele dentro de casa 24 por 48 é ela. Então, assim, né? Ela deveria estar fazendo isso. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para começar, né? Que o problema da Michelle, muito pessoal aí, aparentemente é o Trump. Mas eu vou te pedir para começar pelo pendrive, porque o problema da Michelle, perdão, é o Lula, não, o problema do Lula é o Trump e Bolsonaro. Mas vamos começar pelo pendrive, porque o Bolsonaro, quando a Polícia Federal encontra o pendrive na sua casa, em um lugar muito interessante, que é o banheiro, eu vou pedir para todo Porque mundo que todo está aqui mundo no tem chat. pendrive no banheiro. Você entendeu, Sofia? Eu vou pedir para todo mundo do chat, eu vou pedir para todo mundo que vai assistir esse vídeo em algum momento do Espaço Contínuo. Comentem aqui o que pode ter nesse pendrive, que até agora a gente não sabe. Foi para a perícia da Polícia Federal. E a gente está pensando assim, pode ter muitas coisas. Eu tenho uma opinião, vou dar no final do vídeo. Assista até o final. Eu tenho uma opinião sobre o que pode ter nesse pendrive. Eu vi no Twitter que o Boulos também fez a pergunta assim: o que é que pode ter nesse pendrive? Teve respostas maravilhosas, gente. Amei, mas eu tenho uma opinião bem popular sobre o que pode ter nesse pendrive, tá? Dito isso, Eu tô vamos ver o vendo que. aqui no nosso chat privado, já tem gente dizendo aqui que é pornô. Eu vi isso, Então, eu Pedro Zambarda. tô muito nessa linha aí, Pedro, mas tem outra opção também, tem uma outra sugestão. Mas eu vou te pedir, Sofia, para colocar aí o que o Bolsonaro fala quando ele é questionado sobre o que tinha no pendrive. Porque isso ele aponta diretamente para Michelle. Ele é tipo Dallagnol, com as setinhas apontando para alguém, e é para Michelle. A foto do Zampeta. Vamos Amém. lá. Presidente, sobre o pendrive apreendido na casa do senhor, tem algo Uma comprometedor? pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição. O pendrive não é do senhor, então? O pendrive não é do Não senhor? é uma ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Mas o senhor sugere que foi implantado pela polícia? Não estou sugerindo nada. Eu estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. Presidente, sobre o pendrive apreendido Verás que um filho teu não foge à luta. Em vez disso, ele joga a esposa na frente. Você entende, Sofia? Gente, eu tenho tantas coisas para falar, mas a gente tem pouco tempo. Mas eu só vou perguntar uma coisa. Eu vou repetir isso toda vez que eu lembrar do pendrive, eu vou repetir essa pergunta. Como o Brasil votou numa pessoa que consegue dizer que nunca abriu uma zorra de um pendrive na vida? Gente, não tem um laptop em casa, mas não tem nenhum computador? Ele faz a zorra das lives por onde? É só o celular?
Com um plugzinho no celular, ele consegue, inclusive, abrir um pendrive, gente. Gente, vocês votaram nisso aí. Tá bom, né? Vamos, Sofia, vamos, porque eu fico indignada com o cidadão que joga um negócio para cima da esposa. Só que enquanto ele joga o BO dele para cima da esposa, vamos mostrar o que a esposa estava falando? A matéria do Terra traz que Michele debochou, né? Debocha de Lula, enquanto Bolsonaro ganha uma tornozeleira eletrônica, entre aspas, nascer de novo. A ex-primeira-dama desabafou nas redes sociais. Michele debochou do Lula, enquanto Bolsonaro ganha a tornozeleira eletrônica. E aí, o que foi que ela fez? Porque o Lula deu uma declaração muito legal ontem, na quinta-feira, em rede nacional. Ela foi nos stories dela, ela anda publicando um pouco no feed, mas chegou lá nos stories e publicou, né, sobre o Lula, e a publicação dela dizia o seguinte, deixa eu só abaixar aqui para ler. Pronto. Gente, andar de cabeça erguida só se nascer de novo. E ainda tem que aprender o significado da palavra honestidade. Eu não vou nem comentar isso. Porque alguém envolvido no maior escândalo de corrupção da história não tem moral alguma para falar de dignidade. Quem comprava prótese peniana para o exército, não sei quem era, não, né? Eu acho que não era o Lula, não. Só jogando aí para cima. E aí ela comenta, né? Piada. E finalizou, né? A Michele mostrando que não aceitou ver Lula falando ali de Paulo Guedes e de honestidade em um evento público. E ela se incomodou com as publicações do Lula, e o Lula ontem também chegou em rede nacional e falou sobre soberania, reforçou a importância do Brasil enquanto uma nação que vai ali se opor às taxações do Donald Trump, porque não deve absolutamente nada aos Estados Unidos, pelo contrário, em relação comercial, tem déficit, mas ainda assim tenta negociar, tenta dialogar, mas que não vai aceitar as imposições estadunidenses, que são, logicamente, políticas, e não tem nada a ver com a questão econômica propriamente dita. Inclusive, tem um corte aqui no Meteoro, eu acho que a Sofia explica um pouquinho sobre como a relação das Big Techs e do BRICS faz com que o Trump tome essa decisão, e depois ele sai catando, né, os possíveis motivos para justificar essa taxação, que é uma taxação absurda e é inegável. Todo mundo já entendeu que a taxação é absurda. Dito isso, Sofia, a gente tem, né, o Jair está para a Michele e Michele está para o Lula. Vamos ouvir um trechinho do que o Lula fala, porque é muito importante que a gente traz de volta nesse Lula do Velho Testamento. O Trump conseguiu trazer de volta esse Lula bem antes das campanhas, e eu tenho que agradecer mais uma vez ao Donald Trump, porque ele conseguiu meter uma tornozeleira no Bolsonaro e ele trouxe o Lula do Velho Testamento de volta. Obrigada, Trump. Vamos lá. A indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar o nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras. No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia. Além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos, levando à morte. E desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas. Minhas amigas e meus amigos, estamos nos reunindo com representantes dos setores produtivos, sociedade civil e sindicatos. Esta é uma grande ação conjunta que envolve a indústria, o comércio, o setor de serviço, o setor agrícola e os trabalhadores. Estamos juntos na defesa do Brasil. E faremos isso de cabeça erguida, seguindo o exemplo de cada brasileiro e cada brasileira que acorda cedo e vai à luta para trabalhar, cuidar da família e ajudar o Brasil a crescer. Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo. Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras.
Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente. Em 2 anos já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. Estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030. Além disso, o Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Pois é, e eu gosto quando o Lula do Velho Testamento ele volta. E esse Lula explica de forma muito didática que não vai abaixar a cabeça, não vai se calar. E hoje, inclusive, Sofia, não sei se você chegou a ver, mas o Lula, inclusive, disse que não ia deixar a presidência para um bando de maluco. Vamos ver isso? Porque o que deixa a Michelle irritada é isso aí, é saber que essa popularidade do Lula vem crescendo, porque ele volta a ter discursos dessa linha, chamando, inclusive, os apoiadores do Bolsonaro de bando de maluco. Só que o Lula não inventou a roda. O próprio Bolsonaro chamou seus apoiadores de malucos. Quando ele chegou numa entrevista, ele diz, não, aqui, não foi entrevista, não, perdão, foi nas oitivas, foi durante o processo ali de interrogatório do STF. E ele fala que não entendeu que ali eram malucos que estavam articulando ali. O Lula só surfou naquilo e colocou o Bolsonaro e o Trump, acabaram colocando o Lula à la esquerda, que é um Lula que era um Lula original, é o Lula do Velho Testamento, mas que não vinha sendo à la esquerda, porque o Lula tenta ser uma pessoa assim que dialoga com todo mundo. Mas é uma coisa, né? A gente sempre falou isso aqui. Quem quer conversar com todo mundo, não conversa com ninguém. Quem quer abraçar todo mundo, acaba não abraçando ninguém. Então, esse Lula é um Lula que funciona. E o Lula sabe disso, inclusive, ele é muito político, ele sabe disso. Vamos ouvir o que ele fala, Sofia, por favor? O ano que vem tem eleição. Se prepare. Se prepare. Se prepare, porque tem muito candidato na praça. Se prepare, porque tem muito candidato na praça. Todo dia eu vejo uma pesquisa que tem candidato aqui, candidato acolá. Eu só vou decidir ser candidato se eu for o ano que vem, porque eu tenho que conversar com a minha consciência, tenho que conversar com a minha própria consciência. Mentira, vai ser com sim. Vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte, não se preocupe. Eu vou fazer 80 anos de idade. Se eu tiver com a saúde que eu estou hoje, com a disposição que eu estou hoje, você pode ter certeza que eu serei candidato outra vez para ganhar as eleições nesse país. Pode ter certeza. Serei candidato para ganhar as eleições nesse país, porque eu não vou entregar esse país de volta àquele bando de maluco que quase destrói esse país nos últimos anos. Pode estar certo disso. Pode estar certo disso. Eles não voltarão. Eles não voltarão. Pode estar certo disso. Eles não voltarão. Eles não voltarão. É isso, Sofia. Não é porque o Lula não quer. É isso, Sofia, porque o Lula veio fazer um tour aqui para o Nordeste, ele está ainda aqui fazendo um tour. Isso foi aqui no Ceará, mas ele teve também na Bahia, ele vai estar em outros estados. É isso, né? O Lula ele vai surfar agora nessa questão da sua popularidade, mas é um Lula que, querendo ou não, o Lula sempre foi nacionalista, o Lula sempre foi essa figura ali de defender o Brasil, a soberania do Brasil, então não dá para dizer que tem duplo sentido nisso. A gente pode criticar o Lula e o PT de forma geral na sua política, que é uma política econômica mais liberal. No entanto, o Lula sempre foi essa figura mesmo de defender a soberania do país e de dizer, não, aqui quem decide é a gente. Então, assim, vamos respeitar o Brasil. Ele sempre manteve um respeito e ele sempre foi muito respeitado por líderes mundiais por causa disso. Então, nesse momento, que é o momento em que a Michelle deveria estar voltada ali para o seu companheiro, ela está voltada para entender que a popularidade do Lula está crescendo e tentar ali, junto com o seu público, barrar isso. Acho no mínimo estranho. Talvez ela deva, um dia desse aí, responder se era dela o pendrive e o que tinha. E aí, aproveitando, Sofia, que eu já disse que eu tenho uma sugestão sobre o que tinha, eu acho que tem conversas pessoais do Bolsonaro com alguém do Exército.
Acho que é uma coisa muito pessoal, assim, do Bolsonaro, sabe? Que ele queria esconder as 7 chaves eu concordo com o Pedro quando ele joga, assim, um pornô, mas talvez tenha sido um pornô do Bolsonaro. Já pensaram sobre isso? Olha que coisa. Como é que era o nome daquele militar que o pessoal falava que o Aristides? Aristides. Aristides, né? Era isso? Era Aristides. Porque eu lembro agora do Noivinhador, aí eu lembro o nome dele. Exatamente. Talvez fosse fotos e cartas do Aristides. Tá, Hum, gente, só pra deixar claro, pra ninguém acusar a gente de nada, até onde se sabe, essa história do noivinho do Aristides é uma fake news, tá? Vamos deixar isso claro aqui pra que é jornalismo sério. Mas que ia ser engraçado descobrir que tinha fotos e cartas de um certo Aristides nesse pendrive. Ia. Mas enfim, falando seria sério, ótimo. Dai. Agora falando sério. Eu fico muito feliz de ver essa postura do Lula agora. Eu fico um pouco triste pensando que ele poderia ter uma postura dessas desde o começo, né? Ele poderia. É uma pena que precisou o Trump vir ameaçar a soberania do Brasil para o Lula começar a agir dessa forma. E tá tendo ações, não tá. Eu costumo criticar o Lula, dizer que é só discurso e não tem ação. A gente tá vendo ações. A gente viu a questão do IOF, a questão de barrar o aumento do número de deputados na Câmara, tá tendo ações. Eu espero e muito ver ação na questão da pele da devastação também. Veta, Lula. Pelo amor de Deus, veta, Lula. Mas vamos ver, vamos torcer pro Lula continuar nesse gás. E também uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a animação ainda tá longe das eleições, sabe? É ano que vem, mas ainda tem um ano, ainda é muita água para passar por baixo dessa ponte. Vamos ver se o Lula vai conseguir manter o gás, manter essa popularidade até lá. Mas eu tô gostando de ver. É uma reação que a gente não via por parte da esquerda institucional já faz bastante tempo. Que bom que está Muito. acontecendo. Pois é. E não, só uma coisa, Sofia, para a gente finalizar. Quando o Lula fala assim, eu não sei se eu vou ser ainda o candidato. Vai sim, tá, gente? Mas a gente espera que ele tenha saúde, que ele continue bem, que aí assim ele consegue fazer uma boa campanha no ano que vem. Perfeito. Ficamos por aqui, Dai? Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí, a gente já volta com mais notícias.